Olá, tudo bom por aí? Mais uma semana, graças a Deus, com o nosso Mulheres da Bíblia. Estamos aqui vendo o Segundo Reis, acredito que acabamos hoje esse livro. Lembrando que, né, toda vez que a gente termina um livro, a gente dá uma parada e eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários alguma ideia de algum assunto que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, ou alguma dúvida, né, alguma coisa que vocês gostariam de que fosse, abordado aqui nesse nosso tempo. Se não, a gente continua seguindo aqui os livros, né, e a gente entra então em Primeiro Crônicas. Mas vamos lá, se você quiser acompanhar, Segundo Reis, capítulo 21. Nós estamos vendo aquela sucessão de reis, né? Entra um rei, aí fica um tempinho, aí vem o filho, e assim por diante. Muitos fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, outros fizeram o que era bom, né, aos olhos do Senhor, e assim vai caminhando a história aqui, nesse momento, das tribos de Israel, que foram divididas. Nós temos aqui o reinado de Judá e o reinado de Israel. Mas vamos lá então. Capítulo 21, verso 1 a 3, que diz assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Jefzibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos reis e lhes prestou culto. A gente leu essa parte aqui a semana passada, né? Mas começando o capítulo 21, tem essa referência desse menino que assume o trono aos 12 anos, mas faz coisas abomináveis, abomináveis diante do Senhor. E interessante que Ezequias, o seu pai, fez o que era correto perante os olhos do Senhor. E a gente tem visto isso, né? Nessa sequência aqui de pessoas que vão sucedendo o trono, que não tem uma constância, né? Um pai, um rei, que faz o que era bom, o que era correto aos olhos do Senhor, e aí vem o filho que desfaz tudo que o pai fez, né? Como aqui Manassés e Ezequias. E aí depois um rei que fez tudo que Deus desaprova, o que era mal perante os olhos do Senhor, que nem a gente vai ver agora, o próximo, né? Que a gente vai ficar mais tempo na história dele. E aí vem o filho que faz o que era bom perante o Senhor. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu gostaria que a gente parasse para refletir um pouquinho, mas vamos ler aqui esses versículos para depois a gente conversar. Vamos lá para o capítulo 21 ainda, verso 19, diz assim: Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Harus, de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o seu Deus, de seus antepassados e não andou nos caminhos do Senhor. Então, aqui, teoricamente, a gente vê algo que faz um pouco de sentido, né? A gente fala, bom, Amon, né, seguiu os passos do pai, Manassés, fez o que era mal perante o Senhor. E fez coisas abomináveis também, como o pai, quando ele assumiu o trono. Mas aí, a gente vai lá para o capítulo 22, verso 1 e 2, que diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate.
Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado, Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro, né? Então é interessante porque Amon, filho de Manassés, que seguiu o exemplo do pai e fez tudo que era mal perante o Senhor, ele morre, e o menino, filho de 8 anos de idade, assume o trono, né? E esse menino de 8 anos, ele faz o que é correto aos olhos do Senhor. E aí, então, eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouquinho nisso, né? Porque a gente sabe que educar, ensinar, a gente faz isso por exemplo, né? É claro que ensinar por palavra, isso tem um peso muito grande, muito grande. Você orientar, você ministrar, você falar, tem um peso muito grande. Agora, o exemplo, ele tem um peso, né, que pode desfazer aquilo que a gente falou, principalmente se a gente fala uma coisa e age contrário ao que a gente falou. O que vai prevalecer, o que eu falei ou o que eu fiz? Então, o exemplo, ele é extremamente importante na educação das pessoas, na educação dos filhos, na educação de uma maneira geral, né? Eu fico imaginando, vamos sair um pouquinho da questão familiar, na escola. O exemplo que professores, né, pessoas que estão ali, que trabalham na escola, isso fala muito alto para as crianças, principalmente criança. A gente sempre fala que criança é meio esponja, né? Que ela vai pegando tudo do que está ao redor dela. Às vezes a gente pensa que ela nem está prestando muita atenção, mas ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo, né? E se um pai e uma mãe estão educando seu filho e com o exemplo eles dão um mau exemplo, isso vai falar muito forte na vida daquela criança. É claro que não vai ser predominante, não vai ser predominante, mas isso são exceções. Em via de regra, o que as crianças olham para os pais é o que elas vão aprender, é o que elas vão reter do que é importante e do que não é. Do que é algo que ela vai dar valor ou não, né? Então, o exemplo começa dentro de casa. E isso é extremamente importante. É como os nossos filhos têm nos visto. Será que nós temos dado um exemplo que a gente quer que eles sigam? Né? Isso são coisas para a gente refletir. O que eles têm visto dentro de casa? Nas nossas posturas, nas nossas decisões, da maneira como a gente lida com o outro, é como eles vão reproduzir, né? Agora, eu fiquei pensando aqui nessa sucessão de pessoas e que não é uma regra, porque alguém que fez mal perante os olhos do Senhor, vem o filho e faz o que é bom perante os olhos do Senhor. Mas uma coisa me chamou a atenção: todos esses reis, vai falando do rei, ele morre, e aí é sucedido pelo seu filho, e aí tem o nome da mãe. Vocês podem ver ali, sempre tem o nome da mãe, né? Daquele rei que está assumindo o trono. A gente vê que, culturalmente, nessa época, os reis, eles não tinham tanta proximidade no sentido de educação das crianças, dos filhos. O rei, ele cuidava das coisas do reino e as mães ficavam mais ali, né, incumbidas de cuidar da criança, de educar. Tinham lá outros, né, que eram mestres e que faziam essa parte, mas culturalmente a mãe estava mais próxima da criança do que o rei. A gente tem um exemplo muito claro do rei Davi, né? Ele teve problemas muito sérios em relação aos seus filhos, mas ele tinha esse distanciamento, né? E eu acho que
pelo entendimento de que não, eu sou rei, eu preciso cuidar de todo um reino, né? Então, na minha casa, a mãe cuida, os empregados cuidam e assim vai. E isso foi um grande erro, sempre foi um grande erro. E sempre foi fora do padrão que Deus estabeleceu. O padrão que Deus estabeleceu é que a criança venha para dentro de uma família onde pai e mãe estão ali e estão juntos na construção daquela criança, né? No ensino, no crescimento, na evolução e tudo mais. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar. E quem que tem que ensinar essa criança no caminho que deve andar? Pai e mãe, não é? Não é só um, não é só outro. E não é também terceirizada, não, terceiros cuidam. Não, é nossa responsabilidade. E vamos ser cobrados por isso. Porque Deus nos dá os filhos, né? São herança do Senhor para nós. E nós temos essa responsabilidade. E aqui a gente vê que essa responsabilidade foi provavelmente ignorada por esses reis. Mas a questão é que eles reinavam, alguns reinaram meses, alguns reinaram poucos anos, outros reinaram muito tempo. Mas pelo, pela história, eles podiam ver que, não, daqui a pouco meu filho vai me suceder. E como é que eu quero que meu filho suceda? Se fez mal perante os olhos do Senhor, provavelmente não se interessava em saber, né? Porque essas pessoas que não faziam o que era bom perante os olhos do Senhor, provavelmente estavam muito pouco preocupadas com o povo, né? Muito pouco preocupadas com quem iria suceder, eles queriam reinar aquele momento e fazer o que eles queriam, né? Distantes do Senhor, seguindo exemplos de pessoas perversas. Agora, quem fazia o que era bom perante os olhos do Senhor, né, poderia ter trabalhado essa questão, mas eu fico pensando, né, que culturalmente, a cultura, ela exerce algo muito forte na vida das pessoas, e a gente precisa cuidar disso. Acho que a gente precisa refletir muito a respeito disso, né? Talvez esses homens que fizeram o que era bom perante os olhos do Senhor, Josias, que a gente vai ver a história dele, ele resgatou o livro das leis, sabe? E ele foi descobrindo coisas que Deus tinha falado que era para fazer, eles não estavam fazendo, e ele começa a fazer. O coração desse menino era um coração muito temente a Deus. Ele busca conselhos, a gente vai ver tudo isso aqui, né? Agora, culturalmente, tinha-se esse entendimento de que, né, eu cuido agora do reino, mas quem vai me suceder? Eu precisaria também estar cuidando desse que vai me suceder. Eu deveria estar ensinando com o meu exemplo, trazendo junto, mas não era o que eles tinham como cultura, né? E perderam de estabelecer uma geração saudável, uma geração abençoada que sucederia. E isso eu creio que deve fazer a gente refletir. Deve fazer a gente refletir. A Bíblia sempre trabalhou com gerações. A gente vê Deus se apresentando, né? E ele vai se apresentando como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, as gerações, não é? Então Deus, ele pede também, nos ensina a pensar no futuro, em gerações. Não só o que eu estou vivendo hoje, não só no meu tempo de vida que eu tenho hoje, mas o que vai acontecer depois. O que vai acontecer com meus filhos, com os filhos dos meus filhos. O que eu faço hoje, eu preciso pensar não só no hoje, não só em mim, mas tudo que pode acarretar de exemplos, de princípios, de valores, daquilo que é uma bênção para as minhas gerações. Que aquilo continue, que aquilo se estabeleça na vida dos meus filhos, na vida dos filhos dos meus filhos e assim por diante, né? Então, entender que aquilo que a gente faz hoje tem um aspecto não apenas presente, mas pode ter um aspecto no futuro, pode fazer muita diferença mesmo quando a gente não estiver mais aqui.
né? É isso que Deus nos ensina a fazer. Quando a gente pega, por exemplo, a questão do meio ambiente, a Bíblia, ela trabalha muito bacana, muito legal essa questão, de cuidado, cuidado com o meio ambiente, cuidado com a terra, porque a terra, principalmente nessa época onde a terra era o sustento, né? Se a gente parar para pensar, continua sendo, né? Que a gente come e vem de lá também, vem da terra. Mas eles trabalhavam, né? E era muito, muito, muito próximo essa relação do que eles dependiam do que a terra produzia, né? E ah, ali a Bíblia ela fala de coisas muito importantes a respeito do cuidado com a terra, né? E pensando em gerações, e pensando não só no agora, mas pensando lá na frente. Isso nós devemos fazer também. Por que que eu estou cuidando, né, do planeta? Por que que eu estou cuidando da questão do desmatamento, da questão de reutilizar, né, aquilo que a gente tem, de reciclar, por que que eu penso nisso? Por que que isso é importante? Porque a Bíblia me ensina a olhar para gerações, não é? E pensar, não, tudo bem, eu tenho recurso hoje, para mim é o que importa. Se meu filho vai ter amanhã, se o filho do meu filho vai ter amanhã, isso não me importa. Não é esse tipo de pensamento que nós somos ensinados pela palavra de Deus. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a pensar do agora e pensar lá na frente, no futuro. Essas pessoas deveriam ter feito isso, deveriam ter aprendido, porque Deus fez isso desde o início. Deus estabeleceu os patriarcas e foi ensinando isso desde o início, mas eles se distanciaram tanto, né? E a cultura, que não era a que Deus tinha estabelecido, entrou tanto na vida deles, que mesmo fazendo aquilo que era bom perante os olhos do Senhor, eles se deixaram levar pela cultura de ter várias esposas, isso já afetava diretamente a questão familiar, né? Porque Deus não estabeleceu isso. A questão de que eles tinham muita coisa para fazer, cuidar do reino, quando que cuidar do filho que iria suceder deveria ser uma das prioridades, né? Então, são coisas para a gente pensar. Será que culturalmente, né? E o que eu digo culturalmente? A cultura, por exemplo, de uma família. De repente, a minha família, de onde eu vim, tem um tipo de comportamento, de vida, de entendimento que me afeta diretamente. E será que eu tenho reproduzido isso e, de repente, eu descubro que essa cultura, isso que veio herdado, né, da minha família, não tem nada a ver com o que a Bíblia me ensina? E aí? O que eu vou fazer? Né? A gente precisa pensar nisso. Mas a mãe da minha mãe ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, assim eu estou ensinando para minha filha. Não, pera. O que a Bíblia me ensina a respeito disso? Não, a Bíblia fala o contrário. Então, essa cultura que veio, ela precisa parar. Eu não vou deixar ela afetar, né, a minha vida, não vou deixar que ela continue na minha vida. Vai parar aqui. E eu vou ensinar aquilo que é correto. Eu vou fazer aquilo que é correto. E não vou julgar, porque com certeza não tinha um entendimento que chegou a mim. Se chegou a mim, se chegou a você, então vamos entender que é na nossa geração, que é agora que a gente precisa tomar um posicionamento. Veio o entendimento, entrou no nosso coração, então a gente para aqui. Não vou reproduzir mais aquilo que eu sei que não é uma verdade. Não vou reproduzir mais só porque era um costume. Todo mundo faz assim, então vou continuar fazendo. Não. Se a palavra de Deus me ensina diferente, eu vou ficar com a palavra de Deus. Né? Então, são reflexões muito importantes que a gente precisa fazer. Mas vamos lá para a vida de Josias. Vamos ver, capítulo 22, verso 1. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi. Olha que interessante, ele não seguiu o exemplo do pai, porque o pai foi um péssimo exemplo, né? Mas ele foi e resgatou um exemplo muito bom, que foi Davi, um homem temente ao Senhor, não se desviando nem para um lado, nem para outro.
Vamos lá. Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias, porque aqui Josias ele vai pondo ordem na casa, né? Pondo ordem no reino. E aí então chega aqui o sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías, eles vão ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Olha que interessante, Josias, ele lendo ali, né, o livro dos reis, o livro das leis, tal, e aí ele fala, e a gente precisa descobrir direito o que é isso aqui, se Deus está falando que vai fazer tal coisa, a gente precisa descobrir o que é, então, por favor, consulte alguém de Deus para nos trazer uma direção, uma profetizar e dizer o que realmente vai acontecer. E eles procuram aqui, é interessante que eles procuram uma profetisa. Então a gente vê as mulheres aqui também sendo usadas por Deus como profetas ali, né? E tinham muitos profetas, homens no reino, mas eles vão e procuram essa mulher. E ela então traz uma palavra de Deus. Então vamos ver o que ela fala. O Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou, para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Então olha aqui, né? Josias manda lá buscarem uma pessoa de Deus. Hulda aparece na história. Ela traz uma direção de Deus, uma palavra de Deus, dizendo: o que vocês leram no livro vai acontecer. Vai acontecer como um juízo, porque o povo abandonou a Deus, os reinos, né? Os reinos sucessivamente abandonaram a Deus, e vai sim chegar um juízo, Deus vai permitir que desolem, que acabem com a cidade, ali com o reino, né? Isso a gente vê quando vem Nabucodonosor e a Babilônia então invade ali Jerusalém, destrói tudo, leva cativos para lá, inclusive Daniel e seus amigos vão nessa época aqui, né? Mas a profetisa fala, mas rei, você se humilhou, você se arrependeu. E o arrependimento tem algo muito forte, né? Deus trabalha com essa questão de arrependimento, de perdão, de restauração. É assim que Deus faz. E Josias, nesse seu arrependimento, ele atrai a misericórdia de Deus, ele atrai ali a bondade de Deus para a vida dele. E diz: olha, não vai acontecer na sua época. Eu não vou trazer esse juízo, porque eu tenho me agradado de você. Eu vou segurar, esse juízo virá depois que você tiver morrido. Né? Não sei como Josias recebeu, né? Mas eu imagino que, acho que foi um misto. Pelo menos se fosse para mim, essa palavra seria, acho que um misto de sentimentos. Um alívio, porque ele cumpriria o seu chamado, cumpriria o seu reinado, mas ao mesmo tempo uma tristeza de que realmente viria um juízo sobre a nação. E seria muito terrível, né? Mas vamos lá. Capítulo 23 agora, verso 7. Falando das coisas que Josias fez. Depois, se você puder, dá uma lida em todos esses capítulos, que é muito interessante, aquilo que Josias vai fazendo, ali para ir desfazendo dos altares,
dos ídolos e de tudo que não vinha de Deus e que ainda estava ali na nação de Judá. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor. Olha que coisa terrível. Onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá. Então, dentro do templo do Senhor, tinha ali prostitutos e prostitutas que prestavam culto aos demônios ali, né, aos ídolos, dentro do templo do Senhor. E ele vai, então, e vai tirando tudo, demolindo tudo. Lá no verso 10, a gente encontra também, né, Josias profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Hinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo como para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Olha o que esse povo fazia, povo de Deus, que recebeu desde o início, né, a bênção de Deus, os princípios, os valores, as leis de Deus. Olha o que eles chegaram a fazer. Então o rei chega e ele destrói tudo para que não mais pudessem sacrificar os filhos. Eles sacrificavam os filhos a esse ídolo Moloque. Olha que coisa mais terrível, que abominação, e foi por causa destas coisas que o juízo de Deus veio sobre a nação, né? Então, o rei vai lá, destruindo todas estas coisas. Lá no verso 13, de novo, o rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, de novo, o repugnante deus dos Amonitas. Então ele vai destruindo tudo, né? Os santuários idólatras que estavam ali, que as pessoas usavam, o próprio povo de Deus usava para fazer sacrifícios e sacrifícios humanos, como a gente viu, inclusive, a esses deuses falsos. Vamos agora lá no verso 31. Aqui também é bem bacana que Josias celebra a Páscoa, então ele vai resgatando coisas que foram se perdendo, né, ali no reino. Verso 31. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Esse foi muito rápido. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Olha que coisa terrível. Josias, seu pai, fez coisas maravilhosas, restaurou o reino, destruiu ali, né? Destruiu os lugares onde se sacrificava, onde faziam coisas abomináveis, terríveis contra Deus, e vem o filho e faz tudo o contrário de novo, né? É muito terrível essa situação. Mas vamos lá, verso 36. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Romá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Então, mais um. E aqui está chegando no final do reino, onde ele será destruído. E depois de Josias ali, vão surgindo outros reis que vão fazendo o que era mal perante o Senhor. Capítulo 24, verso 8 diz: Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. Então chegou o juízo que Deus tinha falado lá para Josias que iria acontecer, que estava, na verdade, no livro dos reis, das leis, né? Há muito tempo, mas que Josias resgata e descobre, vai acontecer. Então aqui é o cumprimento dessa profecia que Deus tinha dado. E para a gente terminar,
ali no verso 15, Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Aqui a gente acredita que Daniel e seus amigos vão nessa leva. 18 e 19 diz assim: Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Então a gente termina numa situação muito terrível, segundo Reis. Reis que fazem mal perante os olhos do Senhor, vão fazendo tudo o que é errado, e vem aqui no final, segundo Reis, o juízo, o cumprimento da profecia que Deus tinha dado, de que ele permitiria que um rei pagão entrasse ali e destruísse Jerusalém, destruísse o templo e levasse cativos. Os israelitas, os filhos de Deus, né? O povo de Deus que recebeu promessas tão grandiosas, de viverem numa terra que manaria leite e mel, numa terra abençoada, numa terra onde a chuva viria no tempo certo, que a colheita viria no tempo certo, que eles seriam prósperos, que eles seriam muito abençoados, que eles teriam segurança, que Deus cuidaria deles, que Deus protegeria eles de todas as outras nações, né? Eles tiveram prova disso, geração após geração, de vencerem exércitos muito, muito maiores do que eles, muito mais armados, muito mais bem armados do que eles, mas Deus veio, Deus fez um milagre, Deus livrou, Deus abençoou, mas eles foram se distanciando de Deus, foram permitindo que a cultura dos povos pagãos fosse entrando, foram permitindo que enganos fossem entrando no meio deles, e eles então foram se distanciando de Deus, a ponto de fazerem coisas abomináveis, como a gente acabou de ver aqui, né? A ponto de pegarem os seus filhos e levarem até um altar e matarem ali os seus filhos e sacrificarem os seus filhos a demônios, a falsos deuses, né? E tudo isso foi atraindo o juízo de Deus. E então a gente termina aqui esse livro vendo Deus permitindo que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, entre e destrua, né, tudo aquilo que Deus havia dado, que Deus havia abençoado. E é muito triste isso, e eu acredito que traz uma boa reflexão para nós, né? Não começou de repente esse distanciamento, começou aos poucos. Foi muito aos poucos, né? E é assim na nossa vida também. Se a gente vai permitindo que coisas que não vêm de Deus se estabelecerem na nossa vida. Mas isso aqui é uma coisa tão boba. Sei lá, todo mundo faz, todo mundo pensa assim, né? E a gente vai justificando, a gente vai relativizando as coisas, né? Não, isso aqui é muito pesado, é muito sério, mas isso aqui não é tanto. Não, se a Bíblia fala que é errado, é errado. Não tem como a gente negociar essas coisas, né? Não tem. Princípio é princípio. Mas olha, isso aqui nem chega a ser uma mentira. Se não é verdade, é mentira. A gente está aí, pertinho do segundo turno das eleições, e as fake news estão a todo momento aí aparecendo, né? Mas isso aqui não tem tanto peso, né? Não, e principalmente, né, as pessoas elas têm relativizado muito isso. Não, se vem de um candidato que eu não gosto, é um horror que está fazendo. Mas se vem de um candidato que eu gosto, eu meio que justifico, eu meio que racionalizo, eu meio que vou pondo 2 pesos, 2 medidas. A Bíblia é totalmente contra 2 pesos, 2 medidas, né? É sim, sim, não, não. É errado, venha de onde vier. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente vai cedendo espaço para coisas que a gente acha muito pequenas, mas que a Bíblia diz que são erradas,
Daqui a pouco a gente vai descobrir que esse espaço foi aumentando, e aumentando, foi o que aconteceu com esse povo, não é? Eles foram permitindo algumas coisas entrarem, foram praticando outras coisas. Quando viram, já estavam extremamente envolvidos com tudo aquilo que era perverso, horrível, corrupto. É muito terrível isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, zelar mesmo pela nossa vida, por aquilo que a gente permite entrar na nossa mente, no nosso coração como sentimento, que a gente permite entrar dentro da nossa casa, né? Precisamos ser zelosos, administrar muito bem aquilo que Deus nos dá, aquilo que tem, que está, né, diante de nós. O que Deus tem nos dado? A nossa vida. Então, como é que eu tenho cuidado da minha vida? Será que eu tenho permitido entrar coisas na minha vida que não deveriam estar aí? E que se eu permitir ficarem, podem começar a me distanciar de Deus? Podem começar a influenciar os meus pensamentos e me fazer relativizar as coisas? Tomar muito cuidado. O que Deus tem me dado? As posses, os bens, como é que eu tenho cuidado disso? Será que eu tenho sido íntegra no cuidado, né? Será que eu tenho administrado com seriedade, com retidão? Como tem sido? O que Deus nos dá? Uma família? Como é que a gente tem lidado com a nossa família? O que a gente tem permitido entrar dentro da nossa casa? São questões extremamente importantes para a nossa reflexão de vida, para a gente pensar muito bem, né? E a oração fantástica que Davi fazia: Senhor, sonda o meu coração. Olha tudo que está relacionado à minha vida. Tem algum caminho que eu tenho me distanciado? Me traz de volta. Me traz de volta para o teu caminho. Limpa a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha família. Limpa. Né? É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Nos ensina a tomar como postura. Sim, sim. Não, não. Aquele que é limpo, limpe-se. Continue se limpando mais. E é isso que a gente deve fazer na nossa vida sempre, diante do Senhor. Que Ele realize essas coisas na nossa vida, mas que o nosso coração esteja aberto para isso, esteja atento para isso, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pela tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos anima, que nos renova a fé, a esperança. Muito obrigada, Senhor. E nós pedimos que essa palavra que nos limpa, que nos lava, ela venha mesmo, Senhor, a limpar a nossa vida, a ministrar o nosso coração. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de cedermos a aquilo que não vem do Senhor, de permitirmos entrar e estabelecer ali na nossa vida, mas que sejamos criteriosas, que tenhamos sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para cuidar daquilo que permanece na nossa vida e que aquilo que permanece na nossa vida seja aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenho aí um final de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa, e se Deus quiser, logo a gente se vê. Tchau, tchau.